Muito bem, então vamos agora para a segunda equipe. Bom dia, gente. Larissa. O artigo base que a gente usou para fazer o seminário de hoje foi uma tese de doutorado do Luiz Soares, intitulada Dialética entre o Concreto e o Abstrato na Construção do Conhecimento Matemático. E para começar a conversa, eu proponho assim uma pergunta do que seria a escola e qual o status atual dela. A gente pode definir meio que a grosso modo que a escola seria uma instituição onde a gente tem grupos de especialistas, no caso os professores, e eles vão tentar transmitir as informações que eles têm para grupos de alunos que devem aprender as mesmas coisas durante o mesmo período de tempo. E aí o que poderia dar errado, né? O que deu errado é que hoje a gente tem um sistema escolar fragilizado, porque, como a gente viu agora com o Daniel, as pessoas elas têm conhecimento prévio diferente, elas são diferentes, então o ritmo de aprendizagem delas vai ser diferente. A gente tem na escola também uma matemática escolar muito distante daquilo que a gente vê fora da escola. Então a gente tem um cotidiano muito afastado daquilo que a gente aprende. É como se fosse o mundo da escola versus o mundo externo. E na escola a gente tem sempre que o sucesso vai ser atrelado à aprovação, e a aprovação atrelada à memorização. E a gente sabe que para a gente ter uma aprendizagem efetiva, a gente não pode fazer isso através da memorização, porque é uma coisa que vai ficar meio que há pouco tempo com a gente, não vai ser de fato utilizado numa caixa de ferramentas mais tarde para poder resolver alguma coisa. Então a gente pode definir que a aprendizagem nem sempre está atrelada ao sucesso, né? No caso, o sucesso nem sempre é uma aprendizagem efetiva. Se for seguir esse caminho de, para eu ter sucesso, eu tenho que ser aprovado, e para ser aprovado, eu tenho que memorizar, porque fazer sozinho, sem memorizar, eu não vou conseguir. E a gente entra na parte de que a habilidade com o conteúdo fora da escola não vai ser sempre um desempenho bom dentro dela. A gente tem um exemplo do primeiro resumo analítico, né? Na vida 10 da escola 0, que o aluno ele mobilizava os conhecimentos dele de mexer com as operações básicas na hora de lidar com compras na feira, né, de vender os frutos, legumes. Só que dentro da escola, a parte do algoritmo, ele era a mesma coisa, mas ele não conseguia transpor isso para dentro da escola. Da mesma forma que você ser um bom aluno na escola, conseguir mexer com álgebra, aritmética e conseguir mobilizar esses algoritmos, fora da escola talvez você já não tenha tanta habilidade em coisas que requerem o seu pensar, usar a caixa de ferramentas, né? A gente tem que, o professor, ele tem que lidar com o conhecimento prévio do aluno. Ele não pode simplesmente lidar com o aluno como se ele fosse uma folha em branco onde ele vai jogar as informações, como se ele não tivesse cultura, não tivesse ideias prévias, né, daquilo que ele está abordando em sala de aula. Só que nem sempre o professor ele vai ter essa sensibilidade, ele vai entender o conhecimento da forma dele, e é isso, ele vai jogar isso para a prática dele em sala de aula. Na universidade não vai ser muito diferente, principalmente aqui em cursos de licenciatura e bacharel em matemática, a tendência é que a gente sempre carregue a matemática o mais distante do cotidiano da gente. Na escola básica já é distante. Quando você sobe para o nível superior, você já tem uma matemática mais distante ainda, isso devido à formalidade da linguagem, que ela vai subindo cada vez mais, e você não consegue atrelar aquilo que você vive no seu dia a dia, nas atividades que vão requerer o seu pensar fora da escola. Para isso, a gente defende que os professores eles vão precisar, para ensinar alguma coisa, eles precisam entender a natureza daquilo que eles vão ensinar, escolher a melhor metodologia para se chegar àquele aprendizado, chegar no aluno. E no nosso artigo base do seminário de hoje, a gente propõe que a melhor forma de escolher essas estruturas metodológicas para chegar ao aprendizado de forma mais efetiva para o aluno é utilizar a dialética entre o concreto e o abstrato no ensino e aprendizagem, especificamente aqui da matemática, que é o tema do nosso seminário de hoje.
Bom, mas o que é dialética, afinal de contas? Dialética a gente pode definir de modo simples como se fosse o diálogo ou um debate, a arte do diálogo, do debate entre alguns conceitos. No nosso caso aqui, os conceitos de concreto e de abstrato. E a gente tem sempre uma visão de que a matemática é uma ciência puramente abstrata, onde a gente sempre pode partir do concreto para chegar no abstrato ou partir do abstrato para chegar no concreto, como se o concreto e o abstrato fossem ideias completamente opostas. Elas não tivessem uma conversação mais atrelada, né? A gente defende que você vai de fato, quando você de fato compreende algum objeto, algum conceito matemático, ele passa a ser concreto para você, mas um concreto cognitivo, porque ele vai existir, esse objeto vai passar a existir quando você conseguir mentalizar ele. Ou seja, o concreto não é só aquilo que é material e manipulável, como o senso comum diz pra gente na maioria das vezes. E aí, quando a gente fala de objeto matemático, a gente vai defender que os objetos matemáticos eles não existem no mundo físico, mas eles vão ser meras estruturas criadas no nosso pensamento que não vão ter existência no mundo real. Eles só as representações dos objetos, né? E eles mesmos em si, eles não vão existir. No passado, a matemática ela era mais utilizada, ligada ao concreto, né? Ligada àquilo que você consegue ver, assim, no senso comum, né? Diria. Você precisa resolver um problema, você precisa contar, você precisa medir e você precisa resolver um problema do seu cotidiano ali. E aí eu pergunto para vocês, no caso, no que eles pensavam antigamente, o que vocês acham que uma árvore, um lobo e um carneiro têm em comum? Eles existem. Assim, matematicamente falando, assim, uma ideia matemática sua que os três objetos têm em comum. Eles têm certos padrões, eles seguem certas regras. Mais ou menos. Mas... por exemplo, distribuição de nutrientes, crescimento. Humberto, eles têm certos padrões. tem alguma ideia, Humberto? São seres vivos? Pensei nisso. Não, mas matematicamente. Matematicamente. O padrão Você que consegue na mesma forma que a matemática, a gente consegue conceituar objetos ou operações ou propriedades, a gente consegue conceituar uma árvore, a gente consegue conceituar um lobo, a gente consegue conceituar uma ovelha. Então, o que eles... Definir, quer dizer, definição. Tem uma definição. O que eles tinham em mente, na verdade, é que os três tinham em comum a questão da unicidade. Uma ovelha, uma árvore. E era isso. Então, como se para eles os objetos fossem iguais. É um, entendeu? Eu consigo ver que é um de cada. Ok. E aí vem a questão do número. O número, possivelmente, foi a primeira forma de abstração que se teve, né? E esse alto nível de abstração vai vir do simbolismo que precisava ser usado para poder representar um número. Porque o objeto número em si, ele não existe no mundo físico, só as representações dele. Aí eu até coloquei aqui um 2 de Lego, né? A única forma que um número existe abstratamente, mesmo em Lego ele não consegue ser concreto, né? E os sistemas numéricos egípcios, né? Que eles utilizavam coisas do dia a dia. Vamos usar aqui um desenho. O dedo, um sapo, uma pessoa de joelho, né? Uma planta, se não me engano. E até mesmo aqui aqueles traços que eles faziam na argila, no barro, né? Para poder representar a unidade. E também a ideia da abstração deles. Eu não quero fazer um negócio 100 vezes esse tracinho aqui. Então eu vou colocar um outro símbolo para poder me poupar. A questão da praticidade realmente, né? E depois, com a escola pitagórica, eles entendiam que a natureza ela podia ser explicada através das relações numéricas. Só que depois de um tempo, a matemática ela começou a querer andar com as próprias pernas e começou a se distanciar cada vez mais da nossa realidade, do nosso cotidiano. Daí vem o que culminou hoje no que a gente tem na escola, né? A matemática distante da nossa realidade. E se a gente for olhar o currículo de matemática, ele é completamente desligado do caráter filosófico.
Mas do que seria da matemática se não fosse filosofia? Porque a filosofia é aquela ciência que, dentre outras coisas, vai tentar definir o que é a matemática e quais objetos que a matemática trata. Então, se não tivesse filosofia, como é que a gente ia ter matemática, no final das contas? Como é que a gente ia conseguir chegar numa definição do que ela é? Apesar de que, até hoje, é difícil a gente, de fato, conseguir definir o que é uma coisa que a gente trabalha tanto, mas não consegue, muitas vezes, experienciar tanto na nossa vida cotidiana, né? E aí a gente vai ter aqui uma corrente filosófica que iniciou com Platão, Pitágoras, depois ela sucedeu com Galileu, Newton, Leibniz, e eles vão dizer que o mundo em si é matemática, a estrutura do mundo é matemática. É como se a matemática ela não vai depender da gente, ela vai estar sempre lá, independente da nossa existência. Foi até uma coisa que falaram pra gente, que o mundo pode explodir hoje, matemática ela vai continuar lá, ela vai independer da nossa existência. Como se não tivesse nada pra gente inventar na matemática. Ela já existe por si própria, o que nos resta é simplesmente descobrir que coisas são essas. Mas, em contraponto, a gente vai ter o que o Kant fala, que a matemática ela vai ser a invenção do nosso espírito humano. Construção matemática rigorosa e perfeita, mas sem objetos correspondentes no mundo. E, além disso, a gente vai ter outras vertentes que vão tentar explicar o que é a matemática em si e os objetos que ela vai tratar. Aí a gente tem aqui o logicismo, o intuicionismo e o formalismo. Entre esses, o que a gente viu no nosso último resumo analítico, né? Que é o formalismo, que eu considero que seria o mais interessante aqui, porque é aquele que mais adentrou hoje o nosso currículo básico, né, no ensino, que é através do formalismo como uma matemática axiomática, que fica usando de teoremas e fórmulas e que nunca vai sair de si mesma. É a matemática por ela mesma, sem ligação nenhuma com o cotidiano. Você está aqui na sala de aula, essa é a fórmula, esse é o axioma que você tem que seguir. Lá para fora não tem nada que você possa usar aqui agora. E as crianças, né, os alunos, ao lidar com isso, eles sentem cada vez mais dificuldade de fazer a questão da interdisciplinaridade e ligar com o mundo real em si. E aí vem aquela questão das deficiências que a gente vai levando cada vez mais. A gente fica pensando, né, qual seria a solução para pensar numa matemática mais ligada com os alunos e mais ligada com os professores. Uma matemática de fato escolar, que vai tentar ligar a matemática mais com o cotidiano. E aí eu passo para o João, para ele tentar dar uma resposta para a gente. O que seria isso? Esse aqui é o que eu passo, né? É o da... Isso, é direto. Então, a gente avançou um pouco nessas questões de matemática lá e aí vem a pergunta. O concreto e o abstrato são tão importantes assim pra gente? Eu faço essa pergunta a vocês. O concreto e o abstrato são tão importantes assim pra gente, como matemático, como professor? Podem responder, sinceros. Acho que como matemático não, mas acho que como professor sim. O que você disse então, uma apresentação atrás, quando ele falou que algo era complexo, que era abstrato? Justamente porque demanda, roubando a frase dele, uma carga cognitiva muito Por maior. que você associa o abstrato a uma carga cognitiva maior? Porque você não tem como comparar com algo concreto, você não consegue realmente visualizar aquilo. Eu vou dar um avanço aqui para uma pergunta então. Para você então. Essa é para você. Me diga algo que seja 100% concreto. A gente conversou assim no laboratório, né, que eu... Tá? Viu? Ele está usando as informações Então. prévias contra você. Agora eu vou usar a própria fala dele contra Já, pode usar. Não tem como, porque tudo tem uma definição. Se tudo tem uma definição, tudo tem uma parte abstrata. Muito bem, ele lembrou. Aprendeu. Aprendeu. Platonistas. Então todas as definições que a gente tem, muito além como professor, mas como matemático, estão de alguma forma relacionadas ao concreto e ao abstrato na ideia geral, de senso comum, como a ideia científica também que eu vou apresentar a seguir. Então esse é o primeiro ponto. Está muito mais conectado à sociedade e à escola do que você imagina. Alguém aqui sabe norueguês? Não, sério. Alguém sabe? Se eu tivesse um emprego que você me falar, alguém aqui aparecesse que falava norueguês, você acha que ele teria mais chance de ser empregado do que você, por ter uma característica única? Ele tem a mesma característica que vocês. Você acha que ele ganharia um emprego antes de você? Depende do emprego. Bom, sei lá, numa empresa multinacional, você tem inglês, francês. Ele tem inglês, francês e norueguês. Por que ele tem a vantagem?
Ele tem mais uma língua, ele tem mais uma habilidade, ele tem mais uma possibilidade de atuar. Mas essa língua é comum? Mas sei lá, vai ter empresa. Não, sim, vai ter sim. empresa alguma sede, realmente tá na Noruega. Sim, Isso tem é algum bom, contrato. sabe? Se o norueguês vai ser útil ou não. Sim, indiferente do norueguês hoje. Você reconhece que o norueguês é uma habilidade extra, que ninguém fala ela? Sim. Então ela ganha mais valor econômico. Talvez sim. Depende. Na verdade, eu acho que entraria mais naquilo que o Marcelo falou inicialmente, que era a parte irrelevante. Talvez seja... Tudo bem, alguém sabe aqui sabe usar Julia? É uma linguagem de programação. Alguém sabe usar? Foi feita no último ano. Então quem for usar essa... o nome dela é Julia mesmo. Quem for usar essa linguagem, quem souber essa linguagem, recebe muito mais hoje em dia. Essa linguagem relacionada ao que você falou antes, ela é abstrata, ela é muito nova, ninguém tem conhecimento dela. E por ninguém ter conhecimento, estar mais afastado da nossa realidade, ganhar mais valor econômico. A pessoa que souber usar Julia hoje em dia pode potencialmente receber mais do que alguém que sabe usar Java ou qualquer outra linguagem de computador. Então, o concreto abstrato, e por as pessoas relacionarem o abstrato com o complexo e o concreto com o fácil, relacionam esse abstrato com algo mais complexo e logo algo que vale mais valor econômico. Isso é um estudo, isso é um gráfico que eu agora esqueci o nome do cara que fez. Eu tenho que pegar no papel, eu posso mostrar para vocês. Ele relaciona, o concreto abstrato está relacionado até com a sociedade que você vive. A partir do momento de como você considera o concreto abstrato para essa questão. Essa ideia de que coisas abstratas têm maior valor econômico tá na tese da... Tá. Ele fala que ele faz um gráfico que é tridimensional e que ele conecta... a caneta aqui não tá funcionando. Se for filmar é bom. Eu pensei que ia funcionar. Ele faz um gráfico tridimensional ligando... Ele diz que quanto mais perto estiver do centro, aqui, quanto mais distante está, vai estar mais concreto. Aqui acho que tá melhor. Essa azul aqui acho que tá melhor. João. Oi. Essa azul eu acho que tá melhor. Ele diz que quanto mais afastado do centro, abstrato, eu posso estar confundindo, mas espera não. Quanto mais abstrato, quanto menos disseminado, mais valor econômico vai ter. Porque na sociedade que temos hoje em dia, se todo mundo tem conhecimento, seu conhecimento não é válido. Um exemplo claro disso é o inglês. Há 15 anos atrás o inglês não era comum. Ele estava começando a se tornar comum. Então se você tivesse o inglês, que era uma habilidade extra, tudo bem que estava toda a questão da intencionalidade, você ganhava mais dinheiro por esse conhecimento. Hoje em dia, 10, 15 anos depois, que já não é já é completamente comum, o mínimo que você precisa ter é o inglês. Porque ele foi completamente disseminado, então ele foi se aproximando a algo comum. E quanto mais comum for, menos validade econômica e validade da sociedade vai ter. Então seria basicamente nosso sistema de educação hoje. Antigamente, ao passo que poucas pessoas se formavam no fundamento do ensino médio, vários cargos eram ocupados por pessoas que tinham ensino médio. E hoje em dia o mínimo que se espera é uma graduação e pessoas que têm uma pós, um mestrado, acabam ganhando mais por isso. Sim. Talvez seria por isso que trabalhos manuais ou exigem mais do físico são menos valorizados do que se tornou um trabalho tão comum que perde a validade. E hoje em dia volta a ter validade porque não está se tornando tão comum. Quem aqui tem alguma habilidade de produzir roupa, manufatureira? Algum de vocês tem essa habilidade? Então, a habilidade, se você for numa loja que vende, a pessoa faz à mão, o preço é mais caro hoje em dia, porque só ela sabe fazer. Então, isso que você aqui. falou, todas as habilidades que existem tendem a ficar menos valorizadas ou assim... Quanto mais disseminada, na tese, ele fez uma pesquisa sobre isso, quem produziu o gráfico, ele fala que quanto isso mais... sempre vai acontecer? Não, na nossa sociedade atual é o que acontece, não é que sempre aconteceu. Antigamente, como era um conhecimento comum, não tinha essa desvalorização. Poxa, todo mundo sabe, você só vai desenvolver. Só que hoje em dia tem. Por ser todo mundo saber, é o mínimo que você precisa saber. Hoje em dia é o mínimo que você precisa saber para ter um emprego em inglês. Emprego médio. Que segue essa ideia da oferta e demanda. Tipo, ele me falou, tipo, o inglês está se tornando comum.
mas a habilidade de costurar tá ficando incomum. Sim. Então, tipo, enquanto... Contrabalanceamento. Enquanto um tá sendo desvalorizado, porque todo mundo pega. Valorizado. O outro tá sendo valorizado. E aí, Mesmo que a costura ou tecelagem seja uma técnica extremamente Um antiga. exemplo muito bom disso é esses restaurantes gourmet. Acabei de pensar agora. esse aí. Essa questão de estar tão incomum você ver situações como essa que elas são valorizadas. E aí a gente entra numa primeira questão. Quando a gente falou concreto abstrato, foi nítido aqui, foi nítido nas outras apresentações, que vocês determinaram como se fossem duas coisas opostas. Assim como senso comum e ciência. Assim como... Tem mais um, agora me fugiu a cabeça. Mas assim como o senso comum e o conhecimento... assim como escola, o ensino formal e o ensino informal. Vocês determinaram que é uma dicotomia que está presente em tudo. O motivo dessa imagem é um pouco mais, além do meme da brincadeirazinha, é o fator de que algum deles está errado, algum dos dois homens está errado. Não, nenhum deles está errado nessa apresentação. Os dois têm informações respectivas sobre o objeto que nas dadas circunstâncias estão certas. Você classificar que só esse está certo ou só esse está certo é tão errado quando você falar que não, é 6-9. Você tem que avaliar o objeto sobre as duas fixações para você chegar no objeto. Isso não só vale para essa situação, mas como vale para o concreto abstrato. O motivo de eu ter botado a pergunta para ele sobre se havia alguma coisa 100% concreta é porque é muito comum você falar que existe a matemática concreta na escola. Vamos fazer um estudo hoje sobre as coisas concretas. A matemática é muito complexa porque ela é muito abstrata. Mas esses dois conceitos estão sempre, e sempre, por muito tempo, estiveram unidos pelas definições do próprio livro do Hélio Soares. Aí, nesse momento, eu ia perguntar para alguém: existe alguma coisa 100% concreta? Sem ser por ele já sabe a resposta. Hã? Tinha que ter essa fiadinha mesmo, né, cara? Caraca. Mas a questão de 100% concreta é porque, do exato momento que você me aponta e diz um nome, você deu uma classificação para o objeto, você está falando de um grupo de objetos e que você criou uma representação daquele objeto. Um exemplo que o Humberto fez quando ele falou no início do curso foi a questão do lobo, que tinha uma imagem de um lobo, tinha a escrita de um lobo e tinha um desenho rabisco de um lobo. Nenhuma deles daria uma definição concreta daquele objeto, visto que o lobo, em forma gráfica ou na forma de imagem, até se tivesse um lobo aqui, não vai definir um grupo de objetos que contém aquelas informações. Então, nada, mesmo que seja um objeto próximo, é 100% concreto. Pelo menos quando a gente fala sobre ele não é 100% concreto. E sem a gente ele também não é nada, então nunca vai ser tecnicamente 100% concreto, já que a gente imprime coisas sobre ele. Na relação do ensino do matemática concreta, forma literalmente essas duas vias. A matemática concreta abstrata, relacionando ao cotidiano, ao que é comum, ao que você tangencia, ao que você vive, com matemática abstrata. Só que a forma como isso é aplicada é literalmente como está na forma da imagem. São duas vias. Considera que são dois caminhos diferentes que não se interrelacionam, mesmo que a ideia tenha partido do mesmo local, que é a matemática. Então, todo mundo aqui, todos os professores que foram pesquisados durante a pesquisa, demonstraram que eles acreditam e têm certeza que a matemática tem uma parte concreta, a matemática tem uma parte abstrata, que não se tocam. Elas são completamente distantes. E a forma como elas se conectam é a seguinte: é a forma empirista ou idealista. A forma empirista diz que você deve pegar o caminho do concreto e chegar ao que não é concreto, na forma do senso comum, que é você tem um conhecimento, você vai chegar no abstrato, você pega um objeto, você estuda esse objeto e você vai chegando em coisas intrínsecas. Enquanto o idealismo vai do raciocínio ao mundo físico. Acredita que ou o raciocínio é o principal e do raciocínio vai para o mundo físico, que é uma característica muito familiar de um movimento que a gente já viu, o movimento da matemática moderna. Os dois partem ou querem chegar no que é abstrato. Os dois consideram que o lado concreto, o lado abstrato, é o lado complexo. Enquanto um quer chegar, um quer partir de lá. Eles não consideram o mundo físico realmente uma principal parte nesse processo, mesmo o empirista. E aí chega a questão: todo mundo aqui diz, e todas as afirmações dizem que a matemática é abstrata. Não é raro você ver esses comentários, ao longo do livro você vê esses comentários pelo senso comum. Mas a matemática é a única matéria abstrata? Ou melhor dizendo, existe alguma matéria que não é abstrata? História você lida com história. Eu não tenho a menor ideia do que seja história. Não é um objeto concreto.
ou ética, ou justiça, ou certo ou errado, ou antiético, ou enfim. Nada disso foi concreto, e nada disso é concreto. Então, quando se fixa que a matemática é abstrata, é porque criou-se essa ideia de que abstrato é complexo, e ligou-se complexidade à matemática, como se fosse algo diferente, algo distante. Mas a história não é concreta, geografia não é concreta, português muito menos é concreto. E ele lida com essas questões, e aí ele faz uma entrevista com alguns professores de rede, tentando entender que, para fazer essas avaliações, se isso realmente é real, se realmente os professores fazem. Ele faz algumas avaliações quanto a o que motivaria um professor, o que faz um professor se tornar professor, e mais que isso, como a ideia de concreto abstrato afeta a forma como o professor ensina. Não só como escolas. Ele fala que as escolas, os professores, todos nós e todos os outros, seguem alguma escola. E por seguirem essa escola, eles vão ter variações de pensamento, de aplicação devido a essas escolas. Pontos essenciais da pesquisa. A motivação foi a primeira pergunta, mas foi me pareceu mais um teor de curiosidade de tipo, o que fez alguém escolher matemática? O que fez vocês escolherem licenciatura de matemática? Sério. Alguma coisa especial? Algum professor, algum pai, mãe? Não ter outra internet. Você... Por que você escolheu matemática? É porque, assim, eu não vou dizer que meus professores foram horríveis, pelo contrário, mas não acho que o professor me influenciou na minha escolha. Porque, eu não sei, eu sempre, parece que eu me reconhecia ali quando eu estava numa aula de matemática. Eu sentia que aquilo era o que eu sabia, eu me sentia bem porque eu conseguia resolver tudo, eu me sentia bem porque eu conseguia explicar aquilo para todo mundo. Me sentia bem porque sempre que alguém pensava em matemática ligava a mim. Então, tipo, me sentia bem. E quando eu tava fazendo conta, eu ficava feliz. Uma pergunta, então, a partir disso. Eles consideravam que você era mais inteligente por saber matemática? Não necessariamente matemática, mas como uma pessoa mais inteligente? Eles me consideravam. Alguém ou outra pessoa passou por isso? Por você saber matemática, as pessoas consideravam que você era mais Na verdade, inteligente? porque assim, eu tinha muita facilidade com matemática, muita mesmo. Só que eu não era ruim em outras matérias também. Então, o fato de eu ser considerada muito boa em matemática e não tirar notas ruins nas outras, me fazia com que a turma me achasse intocável, entendeu? Então, eu tenho meio que um relato quase pessoal disso. Numa escola que eu estudei, tinha um amigo meu que ele era a pessoa mais inteligente em história. Não tinha dúvidas quanto a isso. E eu tinha alguma prévia com matemática e física. E era nítido que as pessoas, em grande parte, consideravam eu mais inteligente que ele, sendo que ele não tinha só capacidade de história, tinha capacidade de português também. E mesmo assim, meu conhecimento de matemática e física era superior. Eles consideravam que isso era superior, porque relaciona-se que a matemática é mais abstrata e mais complexa. Então, se você entender história, se você tiver uma história de história, ótimo. Se você tiver uma história de matemática, é outro papo. Isso é muito associado. Fez uma pergunta que eu também gostaria de fazer a vocês, qual seria a área de atuação que vocês gostariam de trabalhar como principal na matemática? Temos geometria, temos aritmética, temos álgebra. Tem alguma? Por quê? Escolher geometria. Eu me identifico mais, pelo menos eu, me identifico mais com as questões que teriam como conceitos. Pensando não a questão de fazer conta, não a questão de manipular as coisas, mas a questão que envolve conceitos e pensamento. Tudo bem. Alguém mais quer fazer Eu alguma acho que a comentário? aritmética e álgebra. Por quê? Aritmética porque ela raciocínio lógico diretamente. Eu acho que raciocínio lógico e matemática então, são coisas que precisam ser diretamente relacionadas. Só matemática? Não só Não, pode falar só, não tem problema. Eu também achava só até de alguns Não textos. só matemática, mas acho que o raciocínio lógico é importante para a vida no geral. Então, tanto para qualquer outro assunto e para o seu dia a dia. Tudo bem. E eu também tenho um pezinho, assim, diria, com a álgebra, pelo fato, talvez, de meu pai também foi matemático. Então, ele ensinou álgebra a vida inteira, então eu peguei esse gosto, talvez, herdei dele. Na geometria, eu sempre tive
um pouco afastado porque eu nunca me dei bem com desenho, então parte de desenho eu nunca me relacionei bem. Assim, é questão pessoal mesmo. Ao longo da pesquisa, ele faz algumas perguntas sobre isso, sobre alguns professores. Eu não peguei muitos relatos, porque eram realmente diversos, mas que para a próxima pergunta, que seria a relação entre a área de atuação deles e o conceito concreto abstrato. Todos os professores, ou pelo menos a maior parte dos entrevistados, pegaram a ideia do... Eu conversei ontem com o Diogo, por exemplo, sobre a ideia de ida e volta. Por isso a gente também falou na última aula. Por um meio não dar certo, não significa que o outro meio dará. Por quê? Muitos deles relataram que escolheria, indiferente da área da atuação, principalmente geometria e alguns outros, eles iam para a área concreta para abstrato. Por quê? Porque eles reconheciam que o movimento da matemática moderna relacionava mais ao abstrato e deu errado. Mas nada disso inferia, isso é só uma ação direta, nada disso infere que o concreto vai satisfazer. Eles só fizeram um caminho que deu errado. Entende? Então, tipo assim, muitos deles usaram essa não desculpa, mas esse motivo de por que eles não queriam ir do abstrato para o concreto. E na verdade o comum de todos eles foi falar que parte do concreto para o abstrato. O objetivo deles é chegar no abstrato. E que o concreto é o meio. Como se o concreto fosse o mais fácil, que você para onde você parte, o abstrato é onde você precisa subir. Onde você precisa chegar. Mesmo que eles falassem que eles eram, como eu tinha falado antes, eles eram empiristas. Mesmo assim, eles consideravam que, idealista, mesmo assim eles consideravam plausível introduzir algo que seja concreto do senso comum para esse. E eles relacionavam a dificuldade dos alunos ao abstrato. Falavam que era complexo, falavam que era difícil. Abstrato é difícil, ninguém entende abstrato. A última questão é se matemática estava conectada com a realidade. Quase todos falaram que estava, mas eles não conseguiam... eles falavam que a aplicação em sala é difícil, porque você não pode... eles diziam que você não podia conectar tanto, porque quando você conecta muito, ocorre um fator que é a hipervalorização da realidade. O aluno não está entendendo o complexo da matemática, ele está aplicando na vida dele, no dia dele. E está aplicando tanto, o professor implica tanto isso que hipervaloriza e perde sentido. Ele não aprende um teorema, ele aprende um teorema que ele usa no dia a dia dele. Ele não entende o teorema, ele entende seu uso e perde sua razão. E a última contextualização é que o concreto abstrato faz diferença para a gente. Ao concreto abstrato e além. Níveis de, eu sei, é uma piadinha idiota, mas níveis de aprofundamento. Quando a gente entende, primeiro, que o concreto abstrato são objetos além do senso comum, reforçando que lá atrás eu falei que dicotomia é um erro. Isso eu também estou aplicando aqui. Eu não estou falando que se é porque senso comum é errado, mas essa é uma forma de ver. Existem outras formas de ver que, junta com essa, podem produzir. E daí produziria a dialética, que foi introduzida pela lei. O concreto abstrato, como ele é indicado no livro, indica que o concreto é tudo aquilo que você possa manipular mental ou fisicamente. Todavia, para você chegar no nível de concreto, você precisa ter um abstrato. Você precisa internalizar o que tem à sua frente para você entender o que você está fazendo. E ele indica níveis disso. O primeiro nível é muito vazio. Ele fica entre o objeto físico, que vai existir. É como se você pegasse um bebê e colocasse na frente de uma cadeira. Pedisse para o bebê olhar a cadeira. Ele não vai ter interpretação nenhuma no primeiro momento. O objeto simplesmente vai ser objeto e o sujeito que não tem capacidade de imprimir nada sobre o objeto. A partir do momento que o bebê literalmente encostar, ele vai começar a ter uma imagem visual e sensitiva do objeto. E mentalmente ele cria essa imagem. Então o primeiro contato com o objeto não é um objeto concreto, é um abstrato. Em nível mais baixo, mas continua sendo abstrato. E quando ele internaliza esse objeto, ele alcança seu primeiro nível concreto, como indicado no livro. Concreto cognitivo. Concreto cognitivo. Que é o primeiro... Para você ter a ideia do concreto do objeto, você precisa ter o concreto cognitivo. E esse seria o nível 1. Ele implica que o nível da matemática exigido, de fato, é um abstrato avançado. Mas para você chegar, para passar para o próximo nível, você precisa avançar no seu nível de concreto, no seu nível de manipulação. Por exemplo, eu posso fazer vocês todos agora pedirem para pensar em uma cadeira. Esse é o nível 1. Vocês estão imaginando uma cadeira. Diversas cadeiras diferentes, não importa. Nível 2, pedir para vocês pensarem numa cadeira laranja. Nível 3, pedir para vocês pensarem numa cadeira laranja com uma perna. Então as especificações da minha cadeira estão aumentando a cada passo que eu estou dando. E estou me afastando da ideia de cadeiras que vocês estavam no início, que era o objeto concreto. Que provavelmente vocês estavam pensando nessa aqui que eu estava tocando. Então vocês estão avançando no pensamento abstrato de vocês para algo que vocês... Pode ter sido outra. Mas para algo que vocês nunca viram. Eu duvido muito que vocês viram uma cadeira laranja com uma perna que fosse a perna de madeira. Eu duvido que vocês tenham ouvido isso. Mas vocês foram de um pensamento de uma cadeira concreta e foram abstraindo informações que eu fui dando e conectando até chegar no nível que eu queria. E essa é a ideia que é implicada no livro. Níveis de abstração.
Para isso, para você entender nível de abstração e de concreto, uma coisa que ele também fala é significado. A gente imprime significado às coisas que a gente tem contato. Às vezes direto ou indiretamente, mas a gente imprime. Por exemplo, se eu pedir para você falar sobre uma cadeira, Diogo, você está olhando para mim, desculpa. Vou pedir para o Jeffrey. Jeffrey, se eu te pedir para você classificar uma cadeira, você tem dois modos que você vai classificar. Ou você vai ficar com a cadeira por si só, você vai falar das características que estão nela, ou você vai falar, um objeto que se senta. De fato, tá certo. As duas respostas estão certas. Mas uma são coisas que vêm do objeto, então outra coisa que você imprime sobre ela. Você poderia falar que você pode subir em cima da cadeira. Você pode usar a cadeira como apoio. Você pode sentar na cadeira. Você está imprimindo uma ação sobre o objeto, mas o objeto em si é só a cadeira. Então essa é a relação que seria o seguinte, significação. A direta é o que o objeto diz para você, o que o objeto te dá. E para você ter isso, basta simplesmente o objeto por si só. O objeto vai te dar informações sobre ele. Diretas, sem ações, sem reflexões, só ela. E a indireta é o que você faz com ela. A relação, obviamente, é o sujeito-objeto. O sujeito imprime uma ação sobre o objeto, então o objeto não está fazendo essa ação, então ela é indireta. Ou o objeto dá informações ao sujeito, que seria direta, vem do dele. Caminha para a dialética e o concreto abstrato, por quê? Como eu falei, o concreto abstrato ele é avaliado no livro em níveis. Você tem uma significação inicial. Oi? Verdade. Dá mais como prática. Você tem uma significação que você vai dar, e a significação nunca está sozinha. Você sempre dá significado às coisas das duas formas, direta ou indiretamente. Você nunca dá sem uma delas. Toda vez que você absorveu um objeto, você relacionou. Um bebê, quando tem contato com aquele brinquedo de encaixe, é a primeira ação dele, uma das primeiras ações dele que relaciona isso. Ele está entendendo que aquele objeto tem aquele formato e está implicando que se aquele objeto tem aquele formato, ele pode encaixar naquele lugar. O objeto está parado, ele não tem motivo nenhum para caminhar. O bebê ou a criança relaciona aqui. Aquele objeto, ele mentalmente manipula que aquele objeto pode se movimentar até ali e quando entrar ali, quando aparecer ali, ele vai atravessar. Isso é a primeira representação de abstrato concreto e significado de uma criança, que é a primeira representação humana. Nos primeiros níveis, você só consegue mover o objeto, você não consegue mudar muito o objeto. Você pensa que essa cadeira aqui, quando você vai fazer uma mudança, essa cadeira pode caber ali. Você visualiza, mesmo que você não meça, você visualiza a cadeira indo para lá e ficando bom ou ruim. É um nível de visualização um pouco mais avançado. Já é nível 1 para nível 2, porque você está encaixando o objeto lá, você não só jogando esse objeto no espaço. E aí você avança. Na significação indireta e direta, como eu falei, como a relação dialética, como a Larissa tinha mencionado, ela não é um caminho de ida. Você parte de um problema, encontra certas respostas desse problema, só que essas respostas têm, como ele fala, antíteses, tem contra-argumentos, tem contrações. E desses contra-argumentos, contrações, você volta a ter perguntas. E isso aqui é a dialética. A ideia da dialética não é ela ter um fim em si mesmo. É você continuar se perguntando, você vai continuar tendo respostas, as respostas continuam gerando perguntas. Então, quando você faz dialética do concreto abstrato, mesmo durante o livro, não te dá uma resposta definitiva. Ele fala que existe o senso comum, que não está errado, mas não é ele sozinho. E existe o método científico, que não está errado, mas ele sozinho também não sustenta. Porque, no nível inicial, vocês acham que existe um vazio existencial antes do primeiro pensamento? Ele fala, beleza, você pensou no abstrato. E aqui está o concreto. Aqui tem um vazio. Não tem nada aqui. Alguma coisa acontece. E nessa dialética a gente vai diminuindo para achar o que é. Nessa questão a gente vai tentando entender o que seria aqui. Aqui é um concreto puro, o objeto por si só existe, diferente de você, e aqui é o seu primeiro pensamento sobre o objeto. Primeiro momento que você toca o objeto, primeiro que parte de você entende que é aquele objeto. E aqui existe um vazio. Então o livro ele não termina em si mesmo. Ele continua se fazendo perguntas, apesar de ele chegar em certas respostas. A ideia do livro não é terminar, é continuar existindo. Então aqui, acredito eu que eu estabeleci um pouco de uma nova visão para vocês, que o concreto e o abstrato pode ser um pouco mais, está relacionado. Só uma última pergunta. Tem alguma pergunta de vocês? Qualquer um? Humberto? Eu? Só tive um parênteses. Pode falar. De quando você falou da visualização da cadeira, sim. Eu lembrei de um amigo meu que ele fica embabacado, literalmente, por simplesmente eu conseguir resolver uma equação de cabeça. Ele fala que ele não consegue visualizar os números no ar e eles se movendo. Só a comparação que eu tive. Não, é legal. Isso não é ruim, não.
Essa questão, pelo menos no livro, na classificação que ele dá, isso aí já seria um nível de abstração 4. Você já teria que ter entendido que aquilo é um número, você já teria entendido as relações dos números, você teria aprendido a representar os números sem objeto físico. Quando você é criança, você tem 3 maçãs, 3 canetas, objetos manuais. Você já não precisaria desse, você já estaria no nível 4. Porque ele não fala que é complexo. Na verdade, a gente sempre faz isso. Você mexe com a equação como seu amigo pode mexer com uma casa sem nunca mexer em nenhum objeto da casa. Ele olha assim, pô, tem que ajeitar isso, trocar a cor e tal. Ele visualiza tudo isso. Mas ele não visualiza números. Mas, em suma, são só objetos diferentes. Objetos diferentes. Fica bem claro um assunto que nós estudamos, que é geometria espacial. Você tem que visualizar, olhar, você tem que olhar uma coisa que está escrito que não é em 3D e tem que imaginar que aquilo ali é uma figura em 3D. Então, eu acho que isso fica bem claro nessa maneira. Tem pessoas que vão ter mais facilidade de ter essa visão tridimensional mesmo, você não vendo, né? E tem pessoas que conseguem, então tem pessoas que vão ter essa facilidade e tem pessoas que não vão ter, assim como o Jeffrey falou que tem esse amigo dele não tinha dificuldade de ver números, pensar em números, né? Então acho que está diretamente associado. Você foi um comentário bom, por que eu perguntei se já estava finalizando? Por quê? Antes de ele estabelecer uma visão, que o objetivo do livro em si, apesar de ele finalizar com uma ideia, ele fala que o foco principal é essa dialética. Não ignorar essa dialética. É tratar ela como algo componente nossa e tratar ela com outros objetos. Parar de fazer essa dicotomia, essa divisão entre formal e informal. Ninguém chega na escola sabendo tudo, mas ao mesmo tempo ninguém chega na escola sabendo nada. E você reconhecer que o aluno chegou lá com algum conhecimento e não ignorar ele, é necessário. Assim como, quando alguém chega para mim e fala de uma ideia de senso comum, não sei se foi com o Humberto, pode ser com outra professora, que mencionou, acho que foi a Cecília, de álgebra linear, que mencionou, muito do nosso senso comum saiu de um ponto científico. Poucos são os sensos comuns que não saíram de um ponto científico. Era algo que à época acontecia, ou talvez antigamente, que foram se relacionando pontos de, pô, tem a ver. Por exemplo, quando sei lá, na Grécia Antiga, quando se via o movimento de algumas plantas ou a mudança de alguns animais, dizia-se que Zeus estava bolado, estava com raiva. E aí 2 dias depois, chovia muito. Chovia, relampeava. Não era algo inútil, não era algo, eles acharam isso da cabeça, não. Percebeu-se que os animais reagiam à pressão atmosférica e a pressão atmosférica causava aquilo lá. Assim como quando a cigarra cantava, e isso a minha avó dizia, eu não entendia porquê, quando a cigarra canta muito, vai fazer muito calor. E porque o período de reprodução da cigarra tem a ver com calor e temperatura. Então, quanto mais elas estão infernizando, fazendo som, mais significa que elas vão estar no período reprodutivo e mais calor vai fazer. Então, não é que é inútil o senso comum, ele é só diferente. E uma resolução que ele dá no final, que eu não sabia se ele teria tempo, era que a tecnologia poderia ser um novo rumo para trazer essa dialética entre o concreto e o abstrato. Quando você apresenta métodos tecnológicos que vem tentando ser aplicado desde 2098, que está sendo melhorado, é porque apresenta muito mais esse caráter manipulável, representável e agradável ao aluno, com relacionar à tecnologia. E é isso. Muito bem. Uma observação, desde 2098? Não, 2000 ou 98. Calma. Eu pensei que alguém fosse entender isso. Eu falei 2000 ou 98. Aí eu falei, acho que eu mixei. Acho tranquilo. Eu vou mixar. Alguém tem alguma pergunta? Porque a gente perguntou tanto durante o trabalho. Que já acabou. Nem fazer isso mais, muito pouco. Vocês sabem Vamos fazer igual. da onde vem a origem da palavra aluno? Sem luz, né? Sem luz, a tábua rasa que você... Eu sei se eu não tenho. Aluno, A gente é não tem burro. luz. A gente é burro. Eu não sei que falou de Tá, BPF, já burro. foi mal, desculpa. Eu não lembro não. Que no seu início você fala, tem essa concepção, que o aluno não tem nada, é um quadro em branco, então o próprio nome aluno carrega na sua origem essa... Cada vez que você vai ensinando, você bota um pouquinho de luz nele. Tem a ver com a educação bancária. E... De fato.
Outra coisa é o que vocês acharam, porque se me lembro bem, eu mais ou menos que obriguei vocês a pegarem esse assunto. Duas posições. Não queria dizer nada menos. E eu acho que você, não, vai ser esse aqui mesmo e eu tenho interesse e pronto, né? O que vocês acharam? Eu lembro que o senhor comentou pra mim, Larissa, fica calmo que você vai gostar do tema. E aí, vocês gostaram ou acharam? Então, eu não gostei. Qual a opinião de vocês dois com relação Assim, da experiência de preparar esse seminário? não foi fácil entender esse texto, né, João? Essa questão de que ele fica mudando toda hora a definição de concreto abstrato, foi um pouquinho levando em vez, assim. Que é tanto que a gente o falava. método dialético, né? Tem que ir mudando. Tem que ir mudando toda hora. Então, tipo, até se adaptar a esse método levou um tempinho. A gente ficava, João, acho que eu entendi, hein? Aí ele, pô, cara, eu entendi também, daqui a pouco ele, Larissa, não entendi não. Eu, tipo, acho que eu entendi. Aí ela dá outra explicação. E, tipo, é diferente. Aí a gente fazia de novo. Até chegar no nível parecido. Então eu considero que foi produtivo a gente ficar debatendo, né? O diálogo, pra gente conseguir chegar num ponto comum. Assim, foi Tirando bem esse finalzinho, bem finalzinho, antes das considerações finais, que foi essa parte do tecnologia que me quebrou um pouco, eu falei, não é possível ter caminhado tudo isso pra chegar em tecnologia. Eu não vou negar, não. Eu falei, eu pesquisei tanto em dialética, negócio pra chegar em tecnologia, não é isso. Aí nas considerações finais ele puxa de novo, porque o objetivo do texto é a dialética, e eu gostei. Gostou também, Larissa? Assim, no início eu admito que não. Ah. No início não. Mas aí depois eu fui pegando a ideia que não é mais fácil a gente gostar daquilo que a gente tá entendendo, né? Claro. Então, a partir do momento que eu comecei a entender mais, eu comecei a gostar. Então, vou largar sem dar um assunto que a gente começa a ter interesse. Sim. Eu comecei a ter explosões internas na metade do texto pra frente, eu fiquei tipo, faz sentido. Aí depois não faz. Aí depois faz, aí ele muda a consciência, eu fiquei um tempinho se Eu debatendo. usei uma tática muito empregada, que é do tipo, você tem interesse num texto, mas são muitos textos que você tem que estudar. Eu, Vanderlei e Lara estamos estudando essa questão do concreto abstrato, né? E aí tinha esse texto que faz tempo que a gente queria, né? Eu falei, pronto, vai pegar 2 alunos pra... É a velha tática. Vão se acostumando. Se vocês forem fazer uma pós-graduação, vocês vão entrar na roda. O orientador tem um interesse. Você gostou da apresentação? Gostei Sim, bastante, entendeu, parabéns. Muito legal. Valeu!